aqui, então, ó, isto é, vós sois santos e nenhum outro povo, pelo contrário, as lâminas impuras entram em contato com a impureza e se tornam mais impuras, e dela está escrito: ele é impuro e habitará sozinho, sua morada será fora do acampamento. Porque a impureza chama a impureza. Veja, a impureza atrai impureza. Isso é uma regra geral, não é? Recepção atrai recepção e doação atrai doação. Como se diz, e ele gritará impuro, impuro. Isso está lá em Levítico, nessa questão da lepra que é citada lá. Isso é um fator dentro da alma, como a gente vai entender futuramente. Onde o texto permite a tradução de 10 impuros chamam por impuro. Ou seja, 10 a gente sempre sabe que ou as sefirutes elas são puras dentro de um ser humano, ou elas são impuras. E não tem como ter uma sefirote pura e as outras impuras. Isso é algo inexistente. Ou você purifica tudo, ou tenta se esforçar para purificar tudo, enquanto as sefirotes que são impróprias na sua configuração vão ser atacadas pela essa parte pura, e assim cada um busca a sua própria espécie. Não há mistura no mundo espiritual. Lá não é aquela coisa de que os anjos da direita se juntam com o da esquerda. Não, cada um tem o seu local de habitação, podemos colocar assim. E aí é isso que a gente chama de omniverso, ou seja, eles podem estar no mesmo local, mas cada um dentro ali do seu ambiente, dentro da proposta que o Criador tem para cada um deles. E todos eles são servos do Criador. O Rabi Isaac disse: seria apropriado para um homem santo como Jacó admitir que ele havia se contaminado com um Labã e seus encantamentos? Será que isso aconteceu com Jacó? Isso foi algo que mereceu o seu crédito? O Rabi Yossi disse a ele: embora Judá II deu uma explicação, concordo com você que devemos procurar outra, pois encontramos uma dificuldade um tanto semelhante nas palavras de Jacó. Jacó diz: eu sou Esaú, seu primogênito. Isso é o Gênesis, lá no 27:19. Vamos olhar aqui quando o Jacó conta essa mentira, hein? Meu Deus do céu. Esse Jacó, durante um momento de bênção, ele fala uma mentira. Olha, eu sou Esaú, seu primogênito. Ele foi até o seu pai, Vaibor, El, Avi. Então a palavra ave aqui, né? Tá vive, tá com vav final. Vaiomer, e ele disse, ele usou as palavras Vaiomer, ou seja, as palavras que ele estava usando, né? A gente começa com vai da B e depois Vaiomer, ele estava meio que do lado da esquerda, não é isso? Então, sempre começa as frases, a gente entendeu que quando o Senhor, Hashem, falou dizendo, não é? A gente sempre vai observar essa palavra. Ó, aqui está do lado esquerdo. Haneni, que é uma palavra que, né, significa eis-me aqui, eis aqui. E aí a palavra miatá, a gente vai entender esse mi, né, esse mi futuramente. E também ele pergunta a ele: qual dos meus filhos você é, né? Miatá Beni. E ele, Jacó, disse para o seu pai: eu sou Esaú, né? Diz ele aqui, ó: Vaiomei Yaakov, disse Yaakov, Aviv é seu pai, Anohi Esav, ou seja, a palavra Anohi, eu sou Esav. E aí aqui é usada uma palavra que tem a bênção, toda uma questão misturada, que é a palavra primogênito. Quando você troca as letras, essa palavra becoreha, né, ela vai se transformar em brahá. Basta trocar as letras de lugar e aí você tem a palavra brahá. Então veja, o seu primogênito, né, essa palavra primogênito. E aí ele fala a palavra assiti, kase, devareta. Então, eu sou seu primogênito. Então ele escondeu aqui do pai dele que ele era o Yaakov. Ele falava
que era, na verdade, o Esav. Olha, aqui há uma complexidade, vamos ver o que o Zohar fala para depois a gente tentar trazer uma luz maior sobre esse assunto. Então veja, ele falou que era o seu primogênito, onde também podemos perguntar, será que um homem justo como Jacó, caberia assumir, né, um nome impuro de Esav? Eu responderia essas duas objeções, ele diz aqui. Há uma pausa tonal após a palavra eu sou, Anorri. Vamos ver aqui se nesse texto na internet a gente consegue visualizar. Aqui não tem dentro da construção, deixa eu ver, tem aqui em cima essa pausa, tá vendo? Esse ponto aqui em cima é uma pausa, que nós chamamos de pausa tonal. Então os nossos sábios vão usar toda a Torá e você veja que já existiam esses sinais massoréticos e que eles faziam parte da literatura da Torá, não era algo que foi criado a posteriori, não foi, ele já existia, tanto é que a observação do sábio ela é em cima dessa pausa. Então veja, o que eles vão construir aqui? Há objeções, uma pausa tonal após a palavra eu sou Anorri. Nesta passagem, de modo que o que Jacó realmente disse foi eu sou quem sou. Ele era quem era, ele não era diferente. Depois é parada essa pausa, dá uma pausa, ó, eu sou quem sou, né? Anorri, sou eu, Anorri. E aí sim ele usa ali o que nós dissemos, um pouco de engano, não no nível de querer enganar seu pai, mas tirar a responsabilidade do seu pai e oferecer uma bênção para quem seria impróprio. Se o Esav recebe a bênção de Jacó com a primogenitura, imagine, com toda essa força que ele teve na história, com essa bênção, então, não restaria nada para nós. Então, aí depois ele dá essa pausa, aqui está piso, mas é pausa. E aí, depois dessa pausa, ele acaba dizendo Esaú. Esse é o primogênito, então Esaú é o seu primogênito, como já foi dito e explicado em outro lugar. Da mesma forma que Jacó quer dizer, não dei nenhuma consideração à bênção que meu pai deu, nem imagine que ela se cumpriu em mim. Pois ele me abençoou dizendo, seja senhor dos seus irmãos, enquanto em verdade eu sou teu servo Jacó. Sou servo do meu senhor Esaú. Foi o que aconteceu no encontro de Jacó com Esaú. Mais uma vez ele me abençoou com uma abundância de grãos e vinhos, mas não tem estoque deles, mas bois e burros e rebanhos. Todos esses graus são graus espirituais, veja, bois, burros e rebanhos, não é? Burros são a vontade do ser humano e a condução do Eterno na vida de cada um ser humano, independente ele ser ateu, o que ele seja, ele sempre vai ser direcionado pelo Eterno. Ele diz, eu sou apenas um pastor, me dê a vença do orvalho, dos céus, dos lugares férteis da terra, nada se cumpriu em mim, pois permaneci com Lavã, sendo apenas um andarilho, sem sequer ter uma casa que eu pudesse chamar de minha. Até mesmo, muito menos a fertilidade da terra. Toda a mensagem de Jacó foi calculada exatamente para ele falar tudo isso com o Esav, dessas bênçãos, para que ele não viesse com ele para buscá-las, retirar essa bênção de Esav, de Jacó, que tinha sido acertada. E aí o Rabi Abba disse, está escrito a respeito de Jacó que ele era um homem perfeito residindo em tendas. Isso é o Gênesis 25, 27. A designação aqui de homem perfeito foi lhe dada porque residia nos dois tabernáculos. O superior encarnou com ele do lado e aquele lado. E assim se tornou completo os tabernáculos superiores, tá? E assim ele se tornou completo. Sua linhagem não deveria ser construída de forma a admitir que ele havia sido contaminado pelos encantamentos de Labão.
E com todo respeito a Rabi Judá, seu coração era puro e cheio de gratidão pela bondade e confiança. Deus havia mostrado a ele, assim, a mensagem de que Jacó, Esaú chegou ao ponto de dizer: todos sabem que tipo de homem é Lavã e que ninguém pode escapar dele. Veja, isso significa que se ninguém pode escapar dele, uma hora você vai encontrar com ele, porque ele é um outro personagem interno. Deus me libertou, olha, ele me libertou das suas mãos, porque senão a pessoa ficaria sentenciada a esse sistema. Com todas essas palavras, Jacó pretendia evitar que Esaú pensasse que as bênçãos haviam sido cumpridas e, portanto, evitar que ele guardasse ressentimentos contra ele. Sobre tal comportamento, as Escrituras diz: porque os caminhos de Hashem são justos. Percebam, é muito importante a gente usar essa questão para salientar que eles são justos e eles não são emotivos. Não adianta eu falar uma coisa com a minha boca e viver outra com a minha mente e outra com o meu coração. E outra coisa que nós tem na Torá, que é muito séria, é que Deus não aceita suborno pelo pecado. Então não adianta você continuar no caminho errado e tentar subornar o eterno. Não, isso não vai funcionar, isso só vai piorar a situação. E aqui isso vai estar em Oséias 14:10. E também será sincero com Hashem. Veja, a sinceridade é muito séria com Hashem, seu Deus, e seu Devarim 18:13. Então, eu devo cravar essas ideias na minha mente e nunca querer deixar o meu ego ultrapassar, porque o ego ultrapassa muitas vezes. A gente fala: poxa, eu sou muito bom, eu sou, não é? Eu sou uma pessoa maravilhosa, não sei por que eu estou passando por isso. E aí elas não entendem que elas estão passando pelo que estão passando, porque faz parte do masal dela. Se faz parte do masal, não é que ela é boa ou ruim, ela é um ser humano como qualquer outro e que tem que consertar aquela internalidade. Só que muitas vezes, por causa dessa formatação religiosa, a pessoa acaba não tratando bem quem ela tem que tratar. Machuca as pessoas em volta dela. Quando ela machuca as pessoas que estão dentro da volta dela, seja por qualquer motivo, ela está ferindo a Shekhinah. E quando ela fere a Shekhinah vai se afastar dela e do local que ela está, e logo vai surgir uma confusão. Tudo isso é porque houve um desentendimento entre aquelas pessoas, que na maioria das vezes são confrontos egóicos, né? Não há um entendimento profundo entre as partes e acaba por causa de uma questão boba se ferindo a outra. Mesmo que a gente esteja certo, para a gente ficar num local, a gente mesmo pede perdão. Tá, eu errei, porque você tem uma consciência maior. Você não pode obrigar o outro a ter a sua consciência. Mas, Moré, isso não é errado, eu ajustar e pedir perdão. Não, peça, com o tempo a pessoa, se você tiver com a Shem, a pessoa vai entender. Ela vai entender que você fez aquilo ali, porque ele é uma pessoa, você é uma pessoa de paz e não uma pessoa de guerra. Então veja, oferecer o perdão, ter resiliência para não se meter numa confusão é muito, mas é preciso muito mais força. É preciso muito mais equilíbrio. Usarmos palavras bonitas, construirmos uma ideia nossa no mundo, isso é muito fácil. A gente está cheio de pessoas que fazem isso por aí. Ser realmente aquilo que você fala, se colocar dentro daquilo que você fala, é onde existe a verdadeira resiliência e o verdadeiro homem guerreiro, o verdadeiro homem humilde, que muitos de nós teremos que alcançar. Senão a gente vai continuar levando chibatada e chibatada até que isso pode ficar mais sério. Então vamos lá. Então serás sincero com o Senhor teu Deus. A resposta dele voltou a Jacó dizendo: chegamos ao teu irmão, dos anjos, né? Chegamos ao teu irmão Esaú, e além disso ele vem ao teu encontro. E aí aqui é uma questão que ele veio com 400 homens, imagine. E com ele a palavra Esaú depois de seu irmão, né? Então Esaú
seu irmão Esaú. O Zohar vai salientar aqui algo muito importante. Parece que essa palavra aqui ela é supérflua, a palavra Esaú. O Jacó não tinha outro irmão, porque Jacó, né, não tinha esses irmãos, mas foi uma dica para Jacó para que ele não pensasse que o Esaú havia se corrigido e entrado no caminho da justiça, mas que ele permaneceu o mesmo Esaú malvado de antes. E ainda, ele vem ao seu encontro, e não sozinho, mas tendo aqui 400 homens. Esses 400 homens com ele, porque todos esses detalhes, porque Deus sempre ele tem o prazer nas orações dos justos. Vejam, vamos aqui para a nossa árvore sefirótica. O Esaú, ele estava vindo aqui ao encontro de Jacó, e ele estava com 400 homens, ou seja, ele estava aqui mostrando essa letra Tav. Quando o Esaú vai receber a bênção, o pai dele fala o seguinte: olha, eu vou te dar toda a bênção da terra, você vai sobreviver das suas mãos. Ou seja, o Esaú não acreditava de forma nenhuma que no mundo e no Olam Rabá. Ele não acreditava no que estava na Torá. Ele acreditava aquilo que os seus olhos podiam ver. E na verdade, o Esaú, ele é as clipotes. São essas clipotes que estão aqui com 400 homens, esperando por Jacó. Então, o caminho que Jacó está fazendo aqui, ou pode ser em outra sefirote, a gente está usando a árvore natural, que pode servir em qualquer nível. É lógico que essa parte mais pesada está no nosso nível, então ele teria que enfrentar não só as 10 provas de Lavan, os 10 testes, como também vão existir a posteriori na Torá, os 10 testes lá das 10 pragas da saída do Egito, que era a destruição ali dessas 10 formas egóicas que são ligadas a espíritos muito pesados. E aqui então agora ele está com esses 400 homens, que é a letra Tav. Então veja, é uma construção onde essas forças vão ser chamadas dos anjos de Esaú. E na verdade, aqui a gente tem que entender essa construção, não é? Que essas forças, essa letra Tav estava com ele, porque todos esses detalhes, porque Deus, né, ele tem prazer nas orações dos justos. Isso significa o quê? Que um justo, ele não pode ficar sem ter provas. Ele não pode, porque senão ele esmorece. A gente tem muito isso dentro dos próprios esportes. Hoje de manhã falávamos sobre esportes. Imagine uma pessoa que vai para um campeonato de judô e ela não vai treinar todo dia. Não, ela tem que sair, ela recebe para isso, ela vai e ela treina ali de 6 a 8 horas todos os dias, os mesmos golpes, exercícios físicos. Isso, todas as profissões são assim. Então ela tem todo um alimento, etc. Então veja, porque ela quer se fortalecer para aquele tipo, não é, de competição que ela está fazendo. E todos os esportes são assim. Aqui no caso da Torá, o Eterno ele vai te trazer problemas. Esaú com 400 homens, vão vir problemas, porque ele tem prazer que você reze. Você está aqui para rezar. Rezar por quem? Isso a gente descobre rápido. Já falamos muitas vezes, mas sempre vale a pena voltar. Não é? Rezar por quem? Quem vocês imaginam que tem que ser o ponto central da sua reza? O ponto central da sua reza tem que ser o seu próximo. Como vai estar descrito aqui, quando chegar, tá demorando, hein, aqui no livro de trabalho, que é Jó. Então veja, no capítulo 42, e vale lembrar que a história de Jó, no versículo 10, depois de Jó muito discutir sobre tudo que ele achava, diz aqui, né, Vairi, Shevet, ou Shavut, ou Shavit, Iov e Behateflailo, ou seja, aqui a gente tem
palavra tefilá. Então ele rezou, quando ele orou, quando ele rezou pelos seus amigos. Então veja, a sorte dele só foi mudada quando ele orou a favor dos seus amigos. A reza agora de Jó não era mais uma preocupação com ele. Ele pensou, poxa, não adianta eu ficar rezando por mim mesmo, isso não está dando certo. Eu já tentei todos os argumentos, já fiz tudo que o judaísmo manda, sacrifiquei os animais. A gente pode ver isso no capítulo 1 de Jó, né? A gente vai lá dar uma olhada, ó. Ele rezou em favor dos seus amigos. O que são os amigos? Os amigos são as pessoas, mas também são os seus próximos graus. Hashem, eu desejo que o Senhor me dê força para estudar a tua Torá. O próximo grau, eu tenho que chegar no próximo grau. Sozinho eu não consigo. Me ajuda. E às vezes tem um amigo com problema, você reza por esse amigo. E aí quer dizer, o Eterno está vendo que você, ao invés de ser um cara que só está desejando o melhor para você, você está se preocupando com as pessoas. E aí diz que aqui que o Senhor deu o dobro a Jó, quando ele fez isso, porque isso não foi um acontecimento, isso aqui a gente já está no final do livro. No início do livro, a gente vê um cara super religioso, ele devia se vestir de judeu, devia deixar o peote, etc. Era igual a gente alguns tempos atrás. Então, ele era exatamente assim, ó, no começo do capítulo. Aqui, ó, havia um homem na terra de Uz chamado Jó. Esse homem era inocente e justo, é o que diz aqui. E ele temia a Deus e evitava o mal. Veja, dele nasceram 7 filhos e 3 filhas. Seus bens eram 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e uma família muito grande. Esse homem era o mais rico do que qualquer um no Oriente. Então veja, ele era costume dos seus filhos realizar festas, cada um no seu dia, determinado na sua própria casa. Convidavam 3 irmãos para comer e beber com ele. Terminado uma série de dias de festa, Jó mandava-lhes dizer que se santificassem. E levantando-se de manhã cedo, ele fazia, olha, vamos lá, todo rito, ó, holocausto, um para cada um deles, ou seja, ele se preocupava com eles, queria ser mais do que Deus, não é? Ó, pois Jó pensou, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus pensamentos. Isso é o que Jó sempre fazia. E aí, um dia, quando os seres divinos se apresentaram diante de Hashem, o adversário veio contra eles e o resto da história nós sabemos. O próprio Eterno vai apontar para Jó. Por quê? Jó é a representação do ego e daquele tzadik que acha que pode brincar com Hashem, pulando fogueira, acendendo fogueira, guardando um dia na semana, lutando para colocar aquilo que ele acha que é o certo. É aquela coisa toda que a gente sabe. Então não é isso que aconteceu com Jó. Jó ele só foi restaurado quando ele rezou por os seus amigos. E por que ele rezou pelos seus amigos? Porque ele sentiu o chicote do Eterno. Ele sentiu. Tanto é que lá no capítulo 42 mesmo ele fala, Shem, eu só te ouvia de falar. Eu só te ouvia todo mundo falar, eu ouvia falar no Senhor. Agora que eu entendi o que é essa retificação. Então, é isso. Aí continua. E é coroado, então, quando ele faz essas orações, que ele entende isso, ele é coroado com as suas orações. Essas orações servem de coroa para essa pessoa. Assim afirmamos que o anjo encarregado das orações, que é Sandafon, que é o próprio Eliarro, ou Elias, de nome, recolhe todas essas orações e tece com elas uma coroa para o vivente dos mundos. Tá vendo? Esse ser vivente, que é chamado, não é, de aquela carruagem chamada de Raim, mundo dos viventes. Então devemos acreditar, com mais razão que as orações dos justos, aquelas que agradam a Deus, vejam, os que agradam a Deus, não é qualquer reza. E a Deus são as orações das quais é feita uma coroa para ele, essa coroa para Hashem.
Então essa energia dessas rezas é feita uma coroa, então por isso que nem todas as rezas são aceitas, elas são selecionadas. Como que elas são selecionadas? Como foi falado aqui, ó, que a reza, ela deve ser uma reza séria, serás sincero com o seu Deus, porque os caminhos do Senhor são justos, ele não vai aceitar conversa fiada, desculpe essa forma de falar, não adianta você vir choramingar, não adianta você vir com um papo, ai, mas o que eu fiz? Não adianta, olha, você tem que ser justo. E justo também começa com a questão da tzedakah. Será que você tem feito por Deus aquilo que você tem feito por outras coisas? Será sincero? Você está sendo sincero com o Eterno? Depois que ele fala isso, aí vem os 400 homens, não é? Vem toda essa história que a gente está construindo, e que Deus se agrada da reza dos justos. Então sempre o justo vai ter problemas. Para quê? O problema é para o justo viver sofrendo, etc. Não, é para que ele reze mesmo. Quando a gente fala, sempre eu digo isso, né? Que a gente fala que não somos religiosos e vocês perguntarem, Moré, qual é a hora que você reza? O dia todo. Sim, ininterruptamente. Ah, mas aí como que você faz? Você fica de frente? Não, mentalmente. Eu fico rezando o dia todo. Ué, mas aí como é que eu faço isso? Não sei, é como eu faço. Não tem hora para rezar. Você não vai chegar aqui na minha casa, você não vai ver eu montando um culto aqui, fazendo um monte. Não, eu estou aqui, mas eu estou rezando. E talvez eu esteja conversando por você e eu esteja até rezando por você sem você saber. Porque Deus não ouve. Deus não tem ouvidos, Deus não tem boca, Deus não tem nariz, não tem olhos. É outra percepção, é a percepção da alma. Então veja, essas são as orações do qual são feitas a coroa para ele. Ó. Essas orações são, na verdade, como pérolas brilhantes e também ouro para construir, a prata, a coroa. E como é que você constrói essa coroa para o Eterno? Então veja, vendo que Jacó tinha legião de santos anjos com ele, pode se perguntar por que ele temia. A verdade é que os justos não descansam nos seus méritos, ou seja, nós não contamos com nossos méritos, mas nas suas orações e súplicas ao seu mestre. Porque a questão da resiliência, de você ser combativo a não cometer certos atos que vão ferir o seu próximo, porque Torá é isso. Não adianta você pensar que está guardando 613 leis e você ferir qualquer ser humano a qualquer momento. Então você já afastou a Shekhinah tanto de você como daquele ser humano. E você arrumou um problemão para a sua vida no mundo espiritual. Então não adianta nada, mas quando você reza com sinceridade, e muitas vezes eu aconselho as pessoas a não quererem fazer rezas judaicas, por quê? Porque elas não sabem o que estão falando. Elas podem até meditar, ver, se quiserem pode falar, mas reze com o coração. Com sinceridade. Use aquilo que você tem no momento, que é a única expressão que sua alma pode falar com a Hashem, e às vezes você pode fazer essa oração no silêncio, dentro de você. Veja, então aqui significa que quando Davi ele falou que os ossos deles estava todo moído, ele não aguentava mais e que ele já viu o túmulo na sua frente, diz que ele foi sincero com a Hashem. O que é ser sincero com a Hashem? Pera aí. A gente está num problemão danado e eu vou ser bem sincero agora, não é? Você está num problemão danado e você, Hashem, como eu te amo. Meu Deus, você é maravilhoso. O Senhor é dono de todas as coisas. Você nem sabe quem é Hashem. Você está falando com quem? Porque se você está em disparidade de forma, o Eterno é doação, você é recepção. Com quem você acha que você está falando? Com Hashem não é, porque esses 400 soldados, essa força não vai deixar a reza passar. Quando você muda toda a intenção, você vai mudar, você vai fazer um trabalho muito sério, muito profundo, muita sinceridade, e aí você vai começar a achar que você não é nada. E realmente é isso, você não é nada, nós não somos nada. Nós achamos que somos alguma coisa, mas nada.
Enquanto estamos nessa vida, enquanto não fomos julgados, podemos estar vestidos numa roupa, uma pessoa pode estar lá numa roupa do presidente dos Estados Unidos, outra pessoa pode ser o líder de um país, uma pessoa pode ser uma pessoa mais bonita, mais inteligente ali naquele aspecto, mas não são nada. Aquilo ali tem um período de duração. E aí nós nos preocupamos 100% com essas coisas. 100%. E não vemos que não estamos ligados aos céus e nem conhecemos a Deus. Não falamos com sinceridade porque nem sabemos o que é sinceridade. Não sabemos nem ainda quando nós vamos começar. Por isso que somos chamados de crianças quando começamos a estudar o Zohar Kadosh, e vamos nos sentir perdidos como uma formiga que acabaram de arrancar a antena. A gente bate na primeira parede, não sabe se vai para lá, se vai para a esquerda, se vai para a direita, se volta para trás, daqui a pouco está tudo bem, alguém briga com você, ou alguém fez alguma coisa que você não gosta, e aquilo ali tudo é o próprio Eterno fazendo você tentar entender como os aspectos funcionam, tentando fazer você fazer aquela reza sincera, aquela reza que você fala, não, a partir desse ponto eu tenho que mudar essa configuração e buscar entender o Zohar Kadosh. Você também deve imaginar e tentar salientar, na verdade, que tudo isso só vai funcionar a partir do momento que você for sincero que você quer de verdade. Eu quero de verdade, eu quero mudar de verdade. Então, nós fomos ensinados que haveriam pessoas que fariam, não é, com que nós tivéssemos alguém que fosse colocar uma varinha mágica sobre a nossa cabeça, e essa varinha mágica logo traria a solução. Então você vai em determinada pessoa, a pessoa faz uma reza especial por você e você já é curado. Não é assim que funciona na Torá, porque quem poderia ser maior do que Iov? Quem teria uma resiliência nesse porte como Iov teve? Não, ele não se suicidou, ele aguentou até o final. O que ele perdeu? Tudo. Os filhos que ele tanto adoravam, que achava que era tudo na vida dele. Ele perdeu a sua esposa, perdeu os seus bens, perdeu os seus empregados e finalmente perdeu até a sua saúde, porque existia idolatria ainda dentro dele. O que é idolatria? Revelada e não revelada, achar que existe qualquer coisa que esteja fora da mão de Hashem. Então veja, a oração é a mais importante. O que é a oração? Você inclinar a sua cabeça, talvez olhar para a parede, ou bote uma Torá, um terreninho no seu rosto, para que você não imagine que nenhuma dessas forças que estão aqui pode te ajudar, mas somente Hashem que pode movimentá-las. E que nada que está no seu entorno pode ser igual a Hashem, porque Hashem não está no mundo criado. E ali então você começa uma conversa sincera com ele, falando a verdade. Olha, o Senhor me fez assim, eu sou assim, eu não tenho como mudar o que eu sou. Porque ninguém pode mudar. Você é a somatória do que Deus quer que você seja. Seja com seus problemas pessoais, né? Eu com a minha diabetes, você aí com a sua patologia, seja ela qual for. E somos o que Deus quis. E somos a somatória do melhor de Deus dentro do ambiente que Ele poderia nos colocar. Somos isso. Então nós nos aceitamos. E nos aceitamos e falamos assim como uma pessoa que vai para aquele treino de judô ou vai para qualquer outro treino, ela quer sair especialista nela mesma. E sair especialista em você mesmo é você saber o que eu posso fazer por ti, Hashem. Eu estou fazendo o melhor para você se sentir bem dentro da minha configuração e não tentar mudar quem você é. Entrar na história de Satã sobre pecados. Porque os pecados, eles são aquilo que te levou a ser quem você é. Sem aquele pecado, você não seria o que você é hoje, nem teria guerra, tanto intelectual como espiritual, para
reestabelecer tudo aquilo que você fez de errado. E é lógico que aquilo que você fez de errado é o seu treinamento. É aquilo que te causou a dor e que você nunca mais vai fazer. Agora, existem parâmetros e parâmetros de desejos. E que muitas vezes existem formatações que são complexíssimas e que pode levar a pessoa a cair naquele erro. Mas mesmo assim ela se volta para a Shen e fala, olha, eu não tenho força, eu sou assim. E isso é um reconhecimento de que você entende que mesmo nessas forças é a Shen que está agindo, ou seja, tudo é ele. Então eu pego todo aquele mal e me apresento para a Shen, estou aqui para te servir com o meu mal também. Se o senhor aceitar. E pergunta a ele, o senhor me aceita ainda? O senhor aceita eu parar de brincar de religião? O senhor aceita que eu seja realmente sincero contigo nessa noite? O que eu posso fazer pelo senhor? Como eu posso ser uma melhor pessoa dentro da minha configuração? Como eu posso seguir para o próximo grau? E aí, o Eterno ele vai, depois que você fizer essa reza sincera, ele vai começar a movimentar o seu caminho. Talvez, não é, você não tenha a resolução do seu problema ainda, mas tudo vai ficar muito mais claro e você vai começar a caminhar com passos muito mais completos e muito mais firmados no solo. Não vai ser qualquer vento, não vai ser qualquer situação que vai fazer você desistir dessa Torá. Foi o que aconteceu com Iov. Então a história do Iov é a seguinte, olha, não adianta você vestir uma roupa de religioso, não adianta você ter todo aquele trabalho manual, sacrificar, levantar, fazer isso e aquilo, se você não for sincero com Deus por dentro. E ser sincero com a Shem por dentro é a gente reconhecer que a gente não é nada. E que nós precisamos muito dele e do estudo desse Zohar para chegar no próximo passo.